Como engenheiros e arquitetos estão ganhando até R$ 13.000 por laudo trabalhando de casa sem prestar concurso público. É isso aí, você sabia que existe uma forma de ganhar até R$ 13.000 por cada laudo de avaliação trabalhando majoritariamente em home office? É isso mesmo, sem precisar fazer concurso público, e a maioria dos engenheiros e dos arquitetos não conhece. Eu estou falando da área de avaliações e perícias de engenharia. É um mercado que movimenta milhões de reais todos os anos, onde os bancos e tribunais estão literalmente desesperados por profissionais qualificados. E hoje eu vou te mostrar exatamente como esse mercado funciona, quanto você pode ganhar de verdade e o passo a passo completo para você começar mesmo que esteja iniciando do zero. Olha só, enquanto a maioria dos engenheiros e arquitetos recém-formados hoje, como é a realidade do mercado, estão disputando vagas de trabalho que pagam R$ 2, R$ 3.000, ou ainda trabalham em obras ganhando um valor muitas vezes inferior ao piso salarial. Mas enquanto isso acontece, que é a realidade da maioria do mercado, existe um outro mercado em que uma quantidade seleta de profissionais pequena está ganhando 10, 20 e até R$ 50.000 por mês fazendo laudos técnicos de avaliação. O que eu estou falando aqui, pessoal, não precisa que você tenha 20 anos de experiência ou que tenha uma construtora. Eu estou falando de profissionais que descobriram um mercado onde você não compete por vaga, você participa de um credenciamento e, uma vez estando credenciado, entra em uma fila para receber as demandas. E o melhor, você vai ficar no conforto da sua casa e receber as ordens de serviço por e-mail. Mas a grande verdade é que nem todo mundo consegue, porque existe um jeito certo de entrar e é isso que eu vou te mostrar agora. Mas olha só, antes de te mostrar os números reais e o passo a passo para esse credenciamento, você precisa entender o que é esse mercado. O que é avaliação de imóveis, em primeiro lugar? É você determinar, através de critérios técnicos, científicos, regularizados por uma norma, que é a NBR 14653, quanto que vale um imóvel. Por exemplo, uma casa, um apartamento, seja ele novo ou usado, um terreno urbano, um imóvel comercial, como uma loja, uma sala, um galpão. E quem é que precisa desses laudos? Bem, a gente tem primeiramente os bancos, como por exemplo o Banco do Brasil, o BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, que precisam de laudos de avaliação a cada financiamento que ocorre no Brasil. Temos também ainda a oportunidade de você atuar com perícia judicial, onde os tribunais federal e estadual te nomeiam para realizar um laudo pericial que possa ajudar um juiz a tomar uma decisão em processos como inventários, partilha de bens, desapropriação ou vícios construtivos. Mas você também pode ser contratado por pessoas privadas, desde pessoas físicas, como por exemplo para um divórcio, para uma herança, ou ainda uma empresa, por exemplo, para fusão, aquisição, avaliação de ativos, garantias bancárias e etc. A maior parte do trabalho é feito de casa. Muitas vezes, em um único dia, você consegue fazer um laudo de avaliação. É claro que você precisa fazer uma vistoria no imóvel, mas geralmente demora 40 minutos, no máximo uma hora, e o restante do trabalho é feito de casa. E olha só, por que não precisa de concurso? Porque você não vai ser funcionário do banco nem do tribunal. Você é apenas um prestador de serviço. É isso mesmo, os bancos terceirizam esse serviço e é aí que você entra. E hoje eu vou te mostrar aqui a tabela real de quanto você vai ganhar por cada tipo de laudo e como você pode começar do zero mesmo que ainda não tenha experiência. Vou te mostrar ainda o que você precisa estudar, e já te garanto aqui que não é preciso ter pós-graduação, como se credenciar nos bancos e tribunais e quanto tempo leva para você começar a receber os trabalhos. E por fim, vou te dizer quais são os erros que fazem profissionais não conseguirem performar e ganhar dinheiro nesse mercado. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se você quer aprender como participar desses editais de forma prática, um verdadeiro passo a passo, eu estarei realizando nos próximos dias um mini curso online gratuito e com certificado. E lá nesse mini curso eu vou te ensinar como você elabora laudo de avaliação, participa desses editais com todo detalhamento. E o melhor,
Nesse mini curso eu vou fornecer gratuitamente modelos de laudo, planilhas automáticas e até mesmo as normas técnicas. Para você participar é muito simples, aqui na descrição do grupo você vai ter um link, você vai preencher o seu cadastro e vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp. É lá onde eu vou mandar o link das aulas e todo esse material de apoio. Agora vamos falar de valores reais praticados pelos principais contratantes. Na Caixa Econômica Federal, a demanda de avaliação ela varia a partir de R$ 500 aproximadamente, né, somando o valor da demanda e do deslocamento. É claro que esse deslocamento varia de acordo com a distância, né, onde você vai fazer a avaliação, mas aqui é que está o pulo do gato. Tem demandas de avaliação dentro do edital da Caixa, para avaliação de empreendimento, por exemplo, que podem pagar valores superiores a R$ 10.000. Agora, eu tenho o caso, por exemplo, de um colega que me chamou no Instagram para falar que ele chegou a faturar até R$ 180 mil em um único mês trabalhando para a Caixa Econômica. Já no caso do Banco do Brasil, o edital 2023, que vale até 2027, ele paga de R$ 1.450 até R$ 9.000 por laudo de avaliação. Eu tenho um exemplo aqui de uma aluna minha, a Mariana, que em 30 dias recebeu 4 demandas, mas com essas 4 demandas ela bateu mais de R$ 30 mil, exatamente porque ela faz os laudos de maior complexidade. Já nas perícias judiciais é bem variado, porque também depende da capacidade financeira dos envolvidos. Existem casos onde pessoas bem humildes precisam de um laudo pericial e provam para o juiz que não tem condição de pagar. Nesses casos, o juiz determina a gratuidade e justiça. Isso não quer dizer que você, perito, não vai receber nada, mas é um valor que é considerado apenas uma ajuda de custo para esses casos onde, de fato, as pessoas não têm condição de pagar pela perícia. Agora, em outros casos, né, a gente tem a situação em que uma pessoa, uma empresa aciona a justiça, precisa de um laudo, tem condições de pagar e o juiz vai pedir que você apresente os seus honorários. Aí você vai calcular, né, conforme eu vou ensinar no mini curso, com uma planilha automática, quanto cobrar por essa demanda. Você vai apresentar ao juiz que vai homologar o valor. E aqui, a grande verdade é que o céu é o limite a depender da complexidade do serviço que você vai fazer. É claro que, de maneira geral, é bem comum você receber 4, 5, 8, 10, 12 mil por um laudo, mas eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma aluna minha, a Ana Oliveira, que chegou a bater R$ 85.700 por um único laudo de avaliação. É isso mesmo, R$ 85.700 por um laudo. Agora você deve estar se perguntando, mas Murilo, a demanda para avaliações e perícias é grande? Olha só, hoje, no âmbito judicial, a gente tem no Brasil em torno de 80 milhões de processos em andamento. E nos bancos é muito mais fácil, basta você olhar pela janela agora aí da sua casa. Imagina a tua cidade, quantas casas, quantos apartamentos tem. Eu te pergunto, esses apartamentos, essas casas, foram compradas no Pix, na transferência bancária? Provavelmente não. Com exceção de alguns jogadores de futebol, políticos, né, ou cantores aí famosos, eu desconheço alguém que tenha dinheiro suficiente para comprar um imóvel no Pix. Então a grande verdade é que a maioria das pessoas no Brasil compram imóveis financiados. E atenção, até mesmo pessoas que têm dinheiro para comprar à vista, hoje no Brasil, preferem comprar financiado, porque se ela pegar aquele dinheiro que ela pagaria o imóvel à vista, colocar no banco, somente com o rendimento ela consegue pagar a prestação do financiamento imobiliário. E aí é que está o pulo do gato. A cada financiamento, o banco contrata um laudo de avaliação. Então é por isso que existe os editais de credenciamento. Ao se credenciar, você entra numa fila para receber essas demandas. Quando uma pessoa vai querer um financiamento imobiliário, o banco abre uma ordem de serviço. Se você estiver no topo da fila, você recebe essa demanda, elabora o laudo, entrega e até 30 dias após você recebe a sua demanda. No caso da Caixa Econômica, recentemente eles fizeram uma palestra onde eles mostraram que no final do ano de 2024 o banco encerrou o ano com mais de 1 milhão de ordens de serviço emitidas. E ainda nessa apresentação eles mostraram que existiam 4.600 credenciados em todo o Brasil. Ora, se você fizer uma conta aí, 1 milhão e dividir por 4.600, você vai perceber que cada credenciado recebeu em média
18 demandas por mês. Se todas as demandas fossem do menor valor, isso significa uma renda mensal de R$ 9.000. Mas é claro que existem, às vezes, dentro dessas 18 demandas, 5 que podem pagar valores muito superiores, como por exemplo na avaliação de empreendimentos, onde você pode receber um valor que pode chegar até R$ 15.000 por demanda. Agora, como começar do zero, mesmo que você não tenha experiência? Olha só, o primeiro passo é se capacitar. Embora você não precise de pós-graduação para começar, alguns bancos podem exigir cursos de formação com pelo menos 20 horas. E a verdade é que quem busca um caminho bem orientado, seguro, completo, com suporte, acaba avançando muito mais rápido. E é exatamente esse tipo de base que você vai encontrar nos próximos dias, a partir do nosso mini curso gratuito que vai começar. Em poucas aulas, você vai entender os principais métodos da norma e aprender como funciona o credenciamento nos mínimos detalhes, um verdadeiro passo a passo, e ainda receber materiais que aceleram seu trabalho, como um checklist de documentação, modelo de planilha, modelo de laudo, norma técnica, e ainda modelos de propostas técnicas. O segundo passo para você se credenciar é produzir os seus primeiros laudos. Embora na perícia judicial, para você trabalhar como perito, se cadastrar nos tribunais, você não precise comprovar nenhum tipo de experiência, nos bancos você precisa apresentar 1 ou 2 laudos de avaliação para o banco feito por você. A intenção do banco é saber se você sabe fazer o laudo. Então, durante esse mini curso que inicia nos próximos dias, nós vamos te ensinar como fazer laudos reais para que você saiba o passo a passo. Você vai oferecer esse tipo de laudo para um amigo, um vizinho, para mesmo que seja gratuitamente, para você fazer a avaliação de um imóvel. Pode ser um imóvel próprio dele, um imóvel alugado, ou ainda um imóvel em leilão, que esse teu amigo, esse teu vizinho, ele possa querer adquirir. Aqui, o objetivo é mostrar para o banco que você sabe fazer um laudo de avaliação. O terceiro passo é juntar a documentação complementar. Essa documentação, ela varia a cada edital. É por isso que no nosso mini curso, que inicia nos próximos dias, nós teremos aulas específicas sobre cada edital mostrando essas exigências. Depois de tudo isso, você vai enviar essa documentação para o banco. Eu também vou te mostrar no mini curso o link para que você possa submeter essa documentação. O banco vai analisar e, tendo tudo certo, vai enviar para você um contrato para você assinar. Através desse contrato, você vai entrar numa fila para receber o seu primeiro laudo. Como é que funciona? Depois de você já estar cadastrado nos tribunais e credenciado no banco, assinou o contrato, você já está na fila para receber as demandas. Você vai receber essas demandas por e-mail ou através de um sistema. Você vai analisar a documentação que o banco te enviou e vai sair para fazer a vistoria do imóvel. Após fazer essa vistoria do imóvel, que em média demora menos de 1 hora, 40, 50 minutos, você tira as fotos do imóvel, registra as principais informações, você volta para sua casa ou para o seu escritório e elabora um laudo. Muitas vezes você consegue fazer o laudo no mesmo dia e submeter então esse laudo, de novo através do sistema do banco ou do tribunal. Você envia, os analistas do banco ou do tribunal irão avaliar esse laudo e, estando tudo ok, você recebe até o final do mês seguinte a sua remuneração. Em quanto tempo você estaria pronto caso você queira começar a trabalhar com bancos hoje? Olha só, eu tenho muitos alunos que saíram do zero, nunca tinham feito um laudo de avaliação e em 22 dias estavam com tudo pronto. Mas claro, o prazo final também depende de órgãos públicos da sua cidade, uma vez que existem documentos que você vai precisar solicitar. Por que a maioria dos profissionais não conhecem esse mercado? Primeiro, as faculdades não ensinam ou, quando ensinam de modo muito superficial. O motivo 2 é que exige um conhecimento técnico específico, que, de novo, não é visto na faculdade. Então, isso afasta os curiosos e afasta também, principalmente, os preguiçosos, que não querem estudar uma área nova. É um mercado fechado, quem está dentro, quem já está com contrato assinado com o banco, não gosta de divulgar para ter menos concorrência. E existe ainda, um quarto motivo da maioria não conhecer esse mercado é que existe muito fake news, muito disse-me-disse. Tem muita gente que acha que precisa de concurso ou que precisa fazer algum tipo de prova. E quais são os erros que fazem com que você ganhe pouco ou quase nada? Primeiro, você vai perceber
no nosso mini curso que os editais eles trazem vários níveis de atividade. Tem muita gente que entra apenas nas atividades de baixo valor. E aí, com isso, nessas atividades, as filas de credenciados são maiores e com isso você vai receber menos demandas e demandas de menor remuneração. Outro erro bastante comum é as pessoas apostarem todas as fichas apenas na cidade onde mora. Com os bancos e tribunais, você pode atuar em uma região do teu estado pegando várias cidades. Então, se você mora numa capital, você pode pegar as cidades próximas ali que tem menos habitantes e com isso você vai ter ainda menos concorrência do que nas capitais. Outra coisa é você não ter múltiplos credenciamentos. Então, como existem vários bancos com editais abertos, além dos tribunais, quanto mais editais, mais bancos e mais atividade você se credenciar, mais demandas você recebe. Agora, o erro fundamental é desistir rápido. Olha só, pessoal, como toda área, você precisa de um tempo para que você possa começar a colher os resultados. Então, a grande verdade é que muita gente entra e acha que semana que vem já vai estar recebendo o laudo de R$9.000 e não é assim que funciona. A gente precisa seguir um passo a passo estruturado para que a gente tenha um voo consistente. A grande sacada que poucos profissionais entendem é que você não precisa ser o melhor profissional do Brasil para ganhar bem. Você precisa estar nas atividades certas. E tem mais, quando você está credenciado e vira um engenheiro da Caixa, um engenheiro do Banco do Brasil, o arquiteto da Caixa ou arquiteto do Banco do Brasil, ou ainda um perito judicial, você ganha uma autoridade no mercado e outras portas começam a se abrir, como as consultorias privadas, assistências técnicas para a escritório de advocacia, laudos para grandes empresas e parcerias estratégicas. Portanto, aqui você constrói uma carreira e não é apenas um bico. Resumo, como ganhar até R$13.000 por laudo trabalhando de casa. Primeiramente, importante lembrar que essa área é a área de avaliação de imóveis e perícia de engenharia, é um mercado regulamentado com demanda garantida e os bancos e tribunais terceirizam esse serviço. Lembrando que você pode ganhar de R$1.450 até R$13.000 nos laudos de modalidade completa no banco e que um faturamento médio de um profissional bem posicionado é a partir de R$9.000 por mês sem vínculo empregatício, o que te permite compatibilizar com outras atividades. Como começar? Em alguns bancos você vai precisar de um curso de 20 horas para que você possa comprovar para o banco que você tem a capacitação técnica. Outra coisa que também será exigido nos bancos é que você apresente 1 ou 2 laudos que comprovem que você sabe fazer. Esses laudos serão corrigidos pela equipe do banco e por isso é importante fazer bem feito. E o ideal é que você tenha um suporte. Depois que você tiver com essa documentação pronta, você vai submeter o seu credenciamento, assinar o contrato e esperar na fila você receber a primeira demanda. E olha que teve gente, alunos meus, que receberam com 30 minutos. O que não precisa? Fazer concurso público, ter anos de experiência, ter pós-graduação ou ter QI. E para finalizar, se você quer aprender todo esse caminho de forma estruturada, prática e com certificado, vou te convidar mais uma vez. Entra no nosso mini curso gratuito de avaliações de perícias que irá acontecer nos próximos dias. Serão 10 aulas completas do zero ao avançado com bônus exclusivos, como modelos de laudo, planilhas, modelo de proposta técnica, as normas técnicas e tudo mais que você precisa para começar com o pé direito ou com os 2 pés nessa área. Para acessar o grupo do WhatsApp, para você tirar suas dúvidas e receber o certificado no final, o link está aqui na descrição do vídeo. Atualmente, mais de 40 mil engenheiros e arquitetos já passaram pelo nosso mini curso e os relatos são unânimes. Tem gente que diz que aprendeu mais nessas 10 aulas do que numa pós-graduação inteira. Se esse vídeo abriu seus olhos para um mercado que você não conhecia, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já conhecia esse mercado? Vai se inscrever no mini curso? Conta aqui pra gente. Até o próximo vídeo. Te vejo no mini curso.